graça e a paz. Amém? Olha aí para a fisionomia do irmão aí, alegre, feliz, diga para ele, é bom tê-lo aqui conosco. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Hoje é um culto especial, é um culto em ações de graça, um culto que nós celebramos a Deus pela vida do nosso irmão pastor Messias, essa bênção que Deus tem nos dado para estar conosco aqui, apacentando o rebanho que é de Deus. Então eu estou muito feliz. Agora, fiquei muito preocupado, Messias, quando Eliana começou aqui as palavras dela, ela falou que Eliseu foi assunto ao céu, e Elias foi assunto aos céus, e Eliseu pegou a capa. Eu ainda vou ficar mais um pouco aqui, Messias. Eu vou ficar mais um pouco. E dizer que o Messias é um homem abençoado demais. Vocês viram aqui? Tem até mais um departamento para dar presente para ele. Ele me passou no presente, hein? Ele merece toda a honra, toda a glória que Deus lhe conceda. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 9. Vocês estão me ouvindo bem aí, irmãos? Dá para me ouvir bem? 2 Reis 4, 9. Acharam, queridos? Se não acharam, está lá no... E disse ela ao seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Vamos repetir? Pode ler lá e ler naquela tradução lá. 1, 2, 3. Amém, queridos? Um personagem que fala profundamente ao meu coração, dentre tantos, Eliseu. Eliseu, um jovem determinado, um jovem que sabia o que queria, e que buscou honrar a Deus através do seu serviço. E ele se dedicava de forma que ele tinha o modelo, Elias. E ele procurava servir a Elias de todo o coração. Eliseu impressionou uma mulher de Sunem. E essa não era uma pessoa comum, era uma mulher rica. Não era mulher que se impressionava com pouca coisa. Mas as atitudes, o posicionamento, a forma de viver, de honrar a Deus, de Eliseu, a impressionou. A ponto dela chamar o seu marido, obrigado, meu irmão. A ponto dela chamar o seu marido e dizer para ele: esse que passa por nós, que sempre vem à cidade de Sunem, é um homem que me impressionou. Eu vejo nele
manifestação da glória de Deus. Eu vejo o testemunho dele no meio do nosso povo. E eu tenho a convicção, a certeza, a clareza de que esse é um santo homem de Deus. Irmãos, hoje, o meio evangélico está meio estranho, não está? A gente encontra gente de tudo quanto é jeito. Nós precisamos de homens e mulheres compromissados com Deus, que paguem um preço pela obra de Deus, que possa impressionar outras pessoas, nem tanto com o que fala, mas como vive, o testemunho, porque muitas pessoas falam, mas não vivem. Muitos pregam, mas não são exemplo. Muitos se dizem ser alguma coisa, quando na verdade não são. Então nós precisamos de homens e mulheres comprometidos com Deus, que quando passa, quando chega em qualquer lugar, faça a diferença. Eliseu fazia a diferença. Ele impressionava não pela eloquência, pelo que ele falava, mas pelo que ele vivia. Deus era com ele e Deus manifestava a graça dele. Precisamos de exemplos. E eu louvo a Deus pela vida do Messias, que tem sido exemplo, não é só hoje, não tem sido exemplo em ocasiões. Conversa com a mocidade e vocês vão ver que eles têm exemplo, eles têm o pastor Messias como exemplo. Conversa com os casais, vocês vão ver que tem pastor Messias como exemplo. Vocês conversam com as senhoras, agora não pode falar mais senhora, né? Mulheres avivadas. Elas têm Messias como exemplo. Escola dominical tem o Messias como exemplo. Os homens da igreja o vê como exemplo. O ministério o vê como exemplo. Isso é bom, irmão. Ele não é exemplo só hoje. Eu não vou dizer quanto tempo que eu conheço o Messias, porque vocês vão me chamar de velho. Mas desde novinho, ainda na mocidade, adolescência, não? Adolescência, ele é exemplo. Os pais que o digam, né? Os pais estão ali, ó, babando. Mas realmente o é. Ele é um exemplo. E nós, igreja, temos a felicidade de tê-lo como pastor aqui nessa igreja. Nós temos a felicidade de tê-lo aqui conosco como um exemplo a ser seguido. Tantos homens hoje estão aí, ó, dando mau exemplo. E nós temos a felicidade de ter um pastor como o nosso irmão, o pastor Messias. Exemplo para mim. Eliana disse muito bem, ele é uma bênção para as nossas vidas. Um exemplo, um amigo, um companheiro, alguém que fecha e não abre, alguém que não puxa o tapete, não fica jogando conversinha fora.
E quando ouve alguma coisa, repreende. Um ótimo companheiro. Assim como Eliseu. Obrigado, irmã. Siga o exemplo dela também, viu? Assim como Eliseu impressionou aquela mulher rica de Sunem, Messias tem impressionado a muitas pessoas, não só de dentro da igreja, mas lá fora também, que o vê como referência, que o vê como modelo a ser seguido. Não é aquele que prega tão somente, mas é aquele que vive o que prega. É aquele que dá exemplo. Então, assim como Eliseu impressionou aquela mulher, nosso irmão, pastor Messias, tem nos impressionado, igreja, ao longo de sua trajetória de vida aqui na igreja. Não é porque ele é pastor, isso já vem desde sua infância. Desde sua infância, ele tem servido como modelo para a sua geração. Irmãos, como eu estava dizendo, os dias são tão estranhos que hoje a gente se apresentar como pastor, antigamente era benção pura. É pastor, abre a porta, entra, fica aqui. Hoje não. Está difícil. Então, esses bons exemplos precisam ser honrados, precisam ser seguidos, precisam ser notados e apoiados. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos. Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. O Senhor da igreja estava alertando o seu povo. Cuidado, porque vão surgir no meio de vocês lobos devoradores, transvestido de ovelha. Mas como reconhecer quem é lobo e quem é ovelha? Através do relacionamento, através do testemunho, através das suas ações. A igreja precisa estar atenta. Também Mateus 24, 11, diz assim, surgirão muitos, não pouco, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse é o período que nós estamos vivendo. Período confuso, em que o certo passou a ser errado, passou a ser criticado, e as coisas erradas passaram a ter evidência, passaram a entrar na mídia. Então, queridos, nós que temos um homem que tem servido de exemplo, precisamos agradecer a Deus pela vida dele. E não só agradecer, mas orarmos a Deus para que Deus o sustente. Porque somos homens. Precisamos das orações da igreja. Precisamos das intercessões da igreja. A gente não pode se
fiar na nossa capacidade, naquilo que nós já fizemos. Grandes homens de Deus hoje estão na sarjeta. Conheço alguns que se extraviaram e se perderam de uma forma que a gente não pode nem acreditar. Como pode ser isso? Um homem que pregava, que conduzia o rebanho, que conduzia a igreja, hoje está entregue a Satanás, fazendo coisas, falando coisas, vivendo como se nunca tivesse conhecido a Deus. Então nós não temos só que tê-lo como exemplo, mas nós precisamos orar por ele, para que Deus que o tem sustentado até aqui, continue a sustentando, continue direcionando a vida dele, continue abençoando ele, para que ele seja a bênção para nós, igreja do Senhor. Por quê? Lá em Mateus 16, versículo 18, o Deus que conhece todas as coisas, que é o Senhor da igreja, ele tem dito: e também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus ama a igreja. Deus é quem sustenta a igreja. Deus é o que é homenageado. Deus é o adorado. Nós hoje prestamos homenagem ao pastor Messias, mas muito mais a Deus que tem usado a vida dele para nos abençoar. É Deus quem sustenta o ministério do nosso irmão. Não é homens, não é só a capacidade, sua eloquência, não é só seu exemplo, é a vida de Deus nele. E nós precisamos estar intercedendo, clamando, pedindo, suplicando. Deus sustenta a vida do nosso irmão. Porque o diabo, ele não vai trabalhar para destruir aquele que não está nem aí. Mas aquele que é referência, aquele que abençoa a vida, aquele que tem um ministério abençoado por Deus, esses são alvo dos ataques do diabo. E, irmãos, vocês acham que só porque nós somos pastores, temos o título de pastor, a gente é um super-homem? A gente pode? Não, queridos. O apóstolo Paulo, reconhecendo as limitações do ser humano, ele diz que nós devíamos buscar em Deus o fortalecimento, buscar em Deus a força, buscar em Deus a direção. Deus, que ama a sua igreja, ministrou na vida de Jeremias para que passasse para a igreja, para que passasse para o povo de Deus, e chegou até nós. Jeremias 3, versículo de número 15. Eu, Deus, darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Nós louvamos a Deus que tem colocado o Messias aqui. Depois a gente vai dar um furinho nele, né? Vaziar. Mas Deus tem colocado ele aqui. Tem sido bênção para a sua vida, irmão? Levanta a mão aí. Tem sido bênção na sua vida? Então glorifique o nome do Senhor que o deu. Eu darei pastores. Quem levanta pastor? Quem? Mas infelizmente alguns têm se apresentado a pastores que Deus levanta, Ele dá, mas tem também aqueles que se apresentam: eu sou. Isso é um perigo. É um perigo. Graças a Deus
que ele não se apresentou, eu quero ser. Em momento nenhum ele me chegou e falou, pastor, eu quero ser pastor. Nunca. Não chegou para mim e me ofereceu alguma coisa, deixa eu ser pastor. Nunca. Muito pelo contrário. Houve um momento na vida dele que ele chegou para mim, pastor, eu vou entregar. Lembra? Eu vou entregar a minha função que eu fazia. Não era pastor ainda não. Vou entregar. Eu falei, por quê? E ele conversou comigo. E eu disse, de jeito nenhum. Foi? De jeito nenhum. Ele se sentia tão fragilizado naquele momento que ele disse, eu vou entregar. Mal sabia ele que Deus tinha um propósito na vida dele de ser um condutor de vidas. Deus não pega pessoas capacitadas. Eu sou, eu posso, eu faço. Não, Deus não precisa desse tipo de pessoa. Deus precisa de pessoas dispostas a obedecê-lo. Pessoas que reconhecem que são pequenininhas demais para o chamado que Deus tem. Pessoas que dependam de Deus e que esperem o momento certo em Deus para ser um instrumento de bênção para outras vidas. O chamado ministerial não é para a gente ser, é para nós servirmos a igreja, servirmos a Deus através da igreja. O Senhor, chamando Pedro, disse Pedro, e Pedro já fazia parte do colégio apostólico. Deus disse, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. A igreja pertence a Deus. Nós somos ovelha dele. Deus levanta homens e o capacita para cuidar do rebanho que é dele. Olha a nossa responsabilidade. Olha a responsabilidade do pastor Messias. Nós estamos cuidando daquilo que é de Deus. Eu louvo a Deus pela excelência com que o nosso irmão tem realizado essa tarefa, com a dedicação do irmão. Às vezes eu fico pensando assim, mas Messias, como Messias dá tempo de fazer tudo isso? Eu não sei como, mas ele dá um jeito dele e faz. Nunca vi Messias falar assim, pastor, eu não vou não. E às vezes eu mando ele lá para Santa Isabel. Gente, é longe a beça, hein? Santa Isabel, é longe, não é, Messias? Ele nunca disse assim, pastor, eu estou cansado, hoje não dá não, manda outro. Nunca. Sempre dedicado, sempre atencioso, sempre obediente. Por isso ele é um exemplo. Irmãos, Deus é quem levanta pastores. E em Efésios capítulo 4, versículo 10. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Quem que deu? Quem deu? Deus deu. Deus que tudo sabe.
Aqui tem alguns irmãos, que eu paro e fico pensando assim, mas que bênção. Como cresceram espiritualmente, como estão desenvolvendo, como estão trabalhando, se dedicando. É Deus. Deus dá. E nós louvamos ao Senhor pela vida do nosso irmão pastor Messias, pastor que Deus deu a Betel para cuidar da igreja que é dele. Você pode dar uma salva de palmas a Deus pela escolha do companheiro de ministério, pela excelência do trabalho que ele tem desenvolvido aqui, pela simplicidade com que ele tem vivido em nosso meio. Nunca vi Messias dizer eu. Nunca. Mas é um homem de oração. É um homem que aceitou o chamado de Deus e está na dependência de Deus para realizar essa obra fantástica que sem Deus nós não podemos fazer. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E eu louvo a Deus pela vida desse companheiro extraordinário, dedicado, amoroso, humilde, que Deus tem colocado aqui. Eu digo sempre, eu sou um pastor abençoado, porque Deus tem colocado companheiros, amigos, no ministério aqui. Não só o Messias, mas os presbíteros, os diáconos, os obreiros, os recepcionistas, os professores de escola dominical, os líderes de departamento e as pessoas que fazem parte do departamento. Cada um de vocês são importantes na nossa vida. E assim como eu, Messias também tem orado ao Senhor, pedindo, Senhor, sabedoria, graça, para cuidar do rebanho que é dele. A Deus, toda a honra, toda a glória, que tem capacitado, sustentado e abençoado a vida do nosso irmão pastor Messias. Que Deus prolongue seus dias, te abençoe rica e abundantemente em todas as áreas. Esse é o nosso desejo. Amém?